A depressão é uma das principais doenças que afeta a saúde das pessoas hoje em dia. Tanto que a Organização Mundial de Saúde, ela estima que 5% da população mundial ela sofre de depressão. E considerando o tamanho da nossa população, de praticamente 8 bilhões de pessoas, isso dá muita gente, uma quantidade enorme de pessoas. Geralmente as mulheres são mais afetadas do que os homens pela depressão. E a gente sabe que a depressão ela causa impactos devastadores na saúde do indivíduo. Entre vários tratamentos que a depressão possui, a aromaterapia ela pode ser uma importante aliada para combater os sintomas e aliviar essa doença, sempre em complementação com as terapias já tradicionalmente usadas, como a medicamentosa, a psicoterapia e outros tratamentos que são realizados. Então, se você sofre de depressão, se você conhece alguém que está passando por isso, está se sentindo mal, precisa de algo para poder auxiliar o seu tratamento, te dar um alívio melhor, então fica até o final desse vídeo que eu vou te dar algumas dicas de como a aromaterapia pode ajudar você. Roda essa vinheta, produção! Olá pessoal, bem-vindo ao canal Óleo de Saúde, um canal que foi criado para levar até você informações simples, práticas e relevantes sobre esse maravilhoso mundo dos óleos essenciais. Seja muito bem-vindo, se inscreve para não perder nenhum conteúdo e não deixa de deixar aquele likezinho, aquele curtir no final para que a gente possa encaminhar esse vídeo para cada vez mais pessoas, ok? Bom, vamos falar então sobre a depressão. Existem diversas causas que podem levar à depressão. Podem ser causas individuais, como genéticas, bioquímicas, ou seja, alterações da química do nosso corpo, do nosso cérebro, questões de neurotransmissores, alterações no nosso próprio intestino. A gente sabe que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro e ele interfere muito na questão da produção de neurotransmissores, inclusive da serotonina, que é um dos principais precursores aí da nossa saúde, do nosso bem-estar e que está relacionado à questão da depressão também. Podem ter causas sazonais, como, por exemplo, falta de luz, inverno, países muito ao norte, muito frios, às vezes tem pouca luz durante o ano, muito frio, isso deixa as pessoas mais deprimidas. Causas situacionais, por exemplo, um trauma relacionado na infância, problemas financeiros, demissões, mudanças graves que ocorrem na nossa vida. Condições médicas, podem ser condições hormonais, menopausa, uso de drogas, às vezes uma depressão pós-parto, ou então uma doença crônica, incapacitante, que pode levar o indivíduo à depressão. E hoje, além disso tudo, a gente sabe que os processos inflamatórios do nosso corpo, eles têm relação direta com a depressão e vice-versa, assim como a depressão também contribui para que o nosso corpo permaneça inflamado. E essa depressão ocorre num contexto de um componente infeccioso, numa doença autoimune, num processo inflamatório, por exemplo, quando existe algum dano, alguma destruição tecidual, situações de muito estresse psicossocial são capazes de levar à inflamação e à depressão. Ou seja, então a gente vê que o estresse crônico, seja ele um estresse físico ou um estresse emocional, tudo que estressa o nosso corpo é um dos principais fatores de risco para a depressão. E para ser constatada a depressão, a gente tem que entender, é diferente uma pessoa estar deprimida, ela estar com humor deprimido, da pessoa estar com depressão. Ninguém é depressivo, a pessoa está depressiva, ela está com humor deprimido ou ela pode estar com a depressão. E para que a gente caracterize a depressão, deve persistir pelo menos 5 manifestações entre essas aqui: humor deprimido, interesse ou prazeres diminuídos, perda ou ganho significativo de peso, ou diminuição ou aumento do apetite, insônia ou excesso de sono também, fadiga, sentimento de autodepreciação, de inferioridade, de incompetência, a pessoa se sente rejeitada, feia, inútil, se sente culpada, capacidade diminuída de concentração e raciocínio, perda da capacidade de projetar para o futuro, de sonhos, de projetos, de ter essa vontade de pensar no futuro, ideação, tentativa ou algum plano para pôr fim à própria vida. Então, considera-se que deve existir pelo menos 5 dessas manifestações por um período de pelo menos 2 semanas. Só que esse diagnóstico, logicamente, ele tem que ser dado por um profissional médico, um profissional habilitado para dar esse diagnóstico. Não é qualquer pessoa que pode sair por aí falando que as pessoas estão com depressão.
depressão. Esse diagnóstico ele exige critérios e profissionais capacitados para que possam dar esse diagnóstico. Agora, independente do diagnóstico ou não, a pessoa que está deprimida, com depressão ou com humor mais deprimido, ela pode apresentar cefaleia, insônia, fadiga crônica, dificuldades respiratórias, intestinais, pode apresentar dores, às vezes dor na coluna, baixa libido, questões sexuais, distúrbios de apetite. No humor dela também, ela pode ficar com mais infeliz, tristeza, aquela pessoa que se sente sem esperança, que se sente impotente diante das questões da vida, os pensamentos ficam ruins, pessimismo, a pessoa olha para si, ela não consegue se valorizar, ou seja, a depressão ela pode causar uma série de alterações comportamentais, alterações no nosso psicológico que vão sempre colocando a gente para baixo. Mas é importante saber que, igual eu falei, mesmo não tendo um diagnóstico fechado de depressão, todas são situações, são demandas que a aromaterapia pode contribuir para melhorar e ajudar. Porque a depressão ela é um diagnóstico, mas a infelicidade, o sentimento, todas essas questões que eu falei, são demandas que a pessoa pode ter e que a aromaterapia está aqui para poder melhorar. Então, quais óleos que eu posso ajudar nesse processo para dar um suporte, aliviar esses sintomas e dar um suporte durante o tratamento da depressão? Para isso, a gente tem que considerar duas coisas. Primeiro, fatores internos. O histórico familiar, se tem algum tipo de doença, uma disfunção hormonal, considerar os pensamentos, as emoções, os comportamentos dessa pessoa diante dessas situações estressoras, como ela reage a isso, e na casa, na escola, no trabalho, tem conflitos no ambiente, como que a pessoa está reagindo a esse mundo externo ao redor dela, como que esse meio está influenciando essa pessoa. E para isso a gente reforça que a consulta de aromaterapia é fundamental, pois é durante a consulta, nesse bate-papo que a gente tem com o interagente, com a pessoa que nos procura, que a gente vai conseguir traçar esse perfil, conseguir determinar de forma correta quais seriam os melhores óleos essenciais, ou seja, primeiro quais seriam as demandas e depois quais seriam os óleos essenciais mais indicados para auxiliar em cada uma dessas demandas, ok? Então, através dessa consulta, a gente consegue formular um protocolo, uma jornada terapêutica mais assertiva e individualizada para cada pessoa. E a gente vai então pode trazer alguns exemplos. O que pode ser determinado nessa consulta de aromaterapia? Por exemplo, às vezes a depressão ela vem de uma rigidez muito forte, aquele indivíduo muito rígido, que não aceita mudança da vida, ele não tem flexibilidade para passar por determinados momentos, às vezes se alguma coisa que vem tirar a pessoa da zona de conforto, a pessoa não tem aquela flexibilidade, ela não consegue se adaptar e com essa rigidez, a pessoa resiste tanto à mudança e ela sofre muito com aquilo ali, ela não consegue tomar o controle, ter a situação nas suas mãos, segurar a rédea da situação e acaba entrando num processo de depressão. Então, o que a gente precisa trabalhar? Precisa trabalhar a flexibilidade. A partir do momento que essa pessoa consegue lidar melhor com as mudanças, ela não passa a não sofrer tanto. Então, a gente pode trazer um cipreste, um junípero, que vão trabalhar essa flexibilidade, vão trabalhar essa aceitação. Um gerânio para poder trabalhar a aceitação, a amorosidade consigo mesmo, e a gente pode trazer leveza para esse processo com óleos cítricos também, como laranja, como grapefruit. Então a gente vê que a gente trabalhou a necessidade de soltar o controle, se tornar mais flexível, receber as coisas com mais amorosidade, tanto com aquilo que vem quanto com nós mesmos, e trazer leveza. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue quebrar, diminuir essa rigidez para que a pessoa possa aceitar melhor mudanças e não sofra tanto. E falando em sofrimento, o sofrimento ele sempre é uma emoção que inevitavelmente a gente vai passar na vida. Sempre alguma coisa, em algum momento da nossa vida, algo vai nos trazer algum tipo de sofrimento. E esse sofrimento, se ele se prolongar demais, ou dependendo da intensidade desse sofrimento, ele pode desencadear um processo de depressão mais intenso.
Então a gente vai ter que trabalhar óleos que trazem presença, que vão trabalhar uma racionalidade, para que a pessoa possa compreender melhor, processar melhor essas emoções. Então a gente vai ter, por exemplo, um vetiver, uma copaíba, um cedro atlas, são óleos que vão trazer presença, vão trazer uma racionalidade, uma capacidade melhor de olhar para aquilo ali e conseguir discernir, digerir melhor aquela emoção ali, trabalha a raiva, trabalha a contrariedade, traz a pessoa no chão, dá aquele chão que a gente fala, uma base para que a pessoa possa sustentar e poder receber aquilo ali e trabalhar essas situações difíceis. E além disso, a gente vai precisar limpar também. Óleos de limpeza, como o pinho siberiano, a melaleuca, eles podem ser muito benéficos para ajudar a limpar mágoas, emoções que estão desencadeando esse sofrimento, ressentimento, crítica, sensação de não merecimento, tudo isso que nos leva ao sofrimento. Então a gente vai limpar isso com a aromaterapia, com esses óleos também. Dores também, a gente passa por muito processo de dor física, dor emocional também. Às vezes o sofrimento ele pode ser por causa de uma dor. Só que o que a gente faz? Muitas vezes no nosso dia a dia tão corrido, ou pelo fato de não querer se mostrar, não querer expressar os nossos sentimentos, a gente acaba reprimindo essas dores. E quando a gente reprime, vai guardando essa dor aqui dentro, vai reprimindo essa dor, começa a conviver com ela de uma forma silenciosa, a gente tem, e essa dor acaba não encontrando uma válvula de escape, isso vai levar a gente também a um processo de depressão, a um processo depressivo. Então a gente precisa de óleos para dar amor, para dar confiança, para que a pessoa possa sentir confiança, para se abrir, para poder exteriorizar essa dor, essa preocupação, para que ela não fique só guardando isso dentro dela. Então a gente pode trabalhar essa dor, pensar em camomila romana, gerânio, patchouli, a manjerona e o cipreste seria uma excelente opção. A manjerona é um óleo extremamente analgésico, a camomila romana também ajuda a trabalhar uma analgesia, essa questão inflamatória, quando a gente está com raiva, a gente está com dor, a gente está muito inflamado, então esses óleos acabam que vão trazer uma ação anti-inflamatória também, tanto para o nosso corpo físico quanto para o nosso corpo emocional, ajudar também o cipreste a ter mais flexibilidade, a poder conseguir liberar essa dor, poder ter maleabilidade para poder lidar com ela também. Tá? E quando a gente pensa também na questão dos neurotransmissores, porque a depressão tem a ver com alterações dos neurotransmissores, serotonina, dopamina, GABA, são todos substâncias químicas do nosso cérebro que vão ajudar a levar as informações do nosso pensamento. Então, como eles explicam parte do processo de depressão, a gente vai poder utilizar óleos também que vão trazer um pouco de equilíbrio, ajudar o nosso corpo a equilibrar esses neurotransmissores. Para isso a gente vai ter lavanda, rosas, ylang-ylang, camomila romana, bergamota, capim-limão, são todos óleos que vão trabalhar a regulação dos nossos neurotransmissores, sempre por inalação. A gente não pode esquecer que quando a gente trabalha questões emocionais, a inalação do óleo é fundamental, por meio do difusor, de um colar difusor pessoal, por meio de um difusor de ambientes, mas o importante é inalação. E importante também é a gente entender os motivos que levaram a essa depressão. Seja um motivo físico, seja um motivo emocional, a gente tem que identificar esse motivo, identificar esses gatilhos. E quanto mais a gente consegue identificar, quanto mais o indivíduo consegue se entender, consegue compreender aquilo que está fazendo mal a ele, mais ele consegue se abrir e a gente consegue fazer um protocolo, uma jornada terapêutica muito assertiva para a solução desses problemas. Lembrando que para cada tipo de demanda, a gente tem óleos que vão poder trabalhar isso aí, tá? E o aromaterapeuta é um profissional que está capacitado, que ele se prepara, que ele consegue conduzir essa entrevista, essa jornada, para poder identificar melhor, às vezes, coisas que nem a gente percebe, que é muito difícil a gente, de dentro de nós, conseguir nos enxergar. Às vezes é muito mais fácil uma pessoa que está de fora conseguir fazer uma leitura da gente do que nós mesmos conseguir fazer isso, porque exige que a gente olhe para dentro e muitas vezes a gente não consegue fazer isso ou não está nem preparado para poder fazer isso, ok? Então,
Então, confie no seu aromaterapeuta, ele é o profissional que vai te ajudar a conduzir esse tratamento, esse suporte aí no quesito aromaterapia para depressão, ok? O importante é sempre procurar ajuda. Não fique sofrendo sozinho, procure ajuda, ok? Bom, pessoal, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, mande esse vídeo para alguém que está já precisando, que você vê que está com humor deprimido, que pode estar com depressão, tem algum diagnóstico de depressão, para que ela possa conhecer e entender que tem formas naturais, que tem alternativas para que ela possa passar com mais tranquilidade, com mais alívio, para que não seja tão penoso para essa pessoa passar por essa situação, ok? Se inscreva aqui no canal para não perder nenhum conteúdo e siga a gente no Instagram, @óleo de saúde, para que a gente possa mandar sua mensagem, sua dúvida, para poder agendar uma consulta de aromaterapia. A gente está aqui para poder te auxiliar da melhor forma possível, ok? Pessoal, muito obrigado para você que assistiu até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.